na pessoa do Dr. Alisson Borges, que nos deu total apoio, celeridade e tudo que nós precisamos durante essa internação para que o desfecho tenha sido o que foi, uma cirurgia de total sucesso. O presidente foi internado no dia 1º de maio para uma cirurgia no ombro direito, manguito rotador direito. Foi um diagnóstico prévio feito durante a última internação para o controle da pneumonia. Então foi uma cirurgia eletiva já pré-agendada. O procedimento cirúrgico em si transcorreu sem nenhuma intercorrência, tranquilo. O paciente se comportou de forma estável, hemodinamicamente bem e clinicamente muito bem. Sobre os detalhes, e o pós-operatório também, sobre os detalhes específicos da cirurgia, nós estamos aqui com o Dr. Alexandre Caniago, que foi o médico cirurgião responsável pela cirurgia, e ele vai esclarecer qualquer dúvida para vocês. Boa tarde. Bud, obrigado. Foi realizado de forma artroscópica. A gente encontrou durante a cirurgia uma lesão do tendão da frente, do ombro, que é o tendão subescapular, do tendão supraespinal, que é um tendão superior do ombro. Essas duas estruturas elas fazem parte do manguito rotador. Adicional a isso, a gente fez um procedimento que chama bioterodese e tenotomia do bíceps. Nada mais é do que a gente tirar a origem do bíceps da região superior da estrutura anatômica chamada glenoide e fixar ele na parte superior do ombro. Fizemos também um procedimento que se chama acromioplastia, que é o aumento do espaço na articulação subacromial, a gente aumentar esse espaço para o manguito rotador ter mais conforto no trabalho. As lesões fixadas ficaram estáveis. O planejamento pré-operatório que a gente havia feito, ele foi espelhado durante a cirurgia de forma muito satisfatória. A preocupação nossa inicial desses pós-operatórios de ombro é sabido que existe uma dor de grau elevado, e essa dor, graças a Deus, a gente conseguiu controlar essa dor. Agora, o pós-operatório dele, a gente já começou com ele a fazer fisioterapia, tanto do cotovelo quanto da mão. Ele vai permanecer de ticoia durante 6 semanas, e depois ele vai para a fisioterapia efetiva. Tá? A gente espera um tempo de recuperação para ele poder, a gente dá alta para ele, na verdade, entre 6 e 9 meses. Doutor, o que pode ter causado essas lesões? Assim, pela história que eu colhi dele, da internação dele, até pela história do fisioterapeuta, que a gente, aparentemente, essa lesão dele foi uma lesão traumática. Ele teve um evento traumático, de trauma direto no ombro, e a partir desse momento ele evoluiu com dor, uma dor noturna, uma dificuldade inicial de elevação do braço, e quando, na verdade, acontece esses traumas, essas lesões, é um histórico. Mas traumático em qual sentido, doutor? De alguma forma dele dormir em cima do braço, queda, alguma coisa assim? Pelo relato da dor dele, e ele minimizou porque no início não era uma dor tão severa. E nós, fazendo uma análise no tempo, ficamos com a suspeita que pode ser secundária à queda que houve. E por que nós vimos depois? Eu tenho a impressão, porque fui o primeiro que detectei essa dor, que a própria fisioterapia feita para a reabilitação do pulmão naquela internação fez piorar o quadro de forma indireta. E neste momento é que nós fomos fazer todos os exames após o aumento da dor e nós detectamos. Então, pela linha do tempo, e porque também um outro detalhe que o doutor Alexandre pode explicar bem, que quando passa um tempo muito longo, se fosse uma lesão muito antiga, tende a fibrosar, endurecer o músculo, e o dele não estava assim. Então foi recente. Sugere que seja uma coisa relativamente... Então o senhor acredita que seja... relativamente recente. O senhor acredita que seja naquela queda que ele levou na Polícia Federal? É uma suposição clínica. De forma afirmativa,
Nós não Eu podemos entendo. dizer se houve uma outra queda pequena ou não, mas a nossa suspeita clínica é essa aí. Obrigada, doutor. Ele que tem esse prazo determinado de prisão domiciliar, os senhores comentaram que ele tem um prazo aí de alta de 6 a 9 meses. A previsão dele voltar da prisão domiciliar é em torno aí de 2 meses, arredondando. Como é que fica esse tratamento caso de fato ele volte para o complexo? Nós, médicos, nós focamos toda a nossa energia, o nosso trabalho, nossa dedicação Calma, doutor. para o Obrigado. conforto do paciente. O cronograma de melhora é um cronograma da doença, do pós-operatório. Esse cronograma não muda. Agora, o ambiente que ele estará pode ajudar ou não. Então, na verdade, nós vamos seguir todo o protocolo pós-operatório de analgesia, fisioterapia, imobilização recomendada pelo Dr. Alexandre e vamos ver passo a passo. Mas a minha dúvida, na verdade, é se esse tratamento, esse protocolo, se ele tem condições de ser feito fora da residência, se aonde ele estiver, se ele tem condições de continuar cumprindo esse protocolo. Mas A fora gente onde? tenta a maior eficácia possível. Quando nós falamos de um tratamento residencial ou ambulatório, nós chamamos de um ambiente humanamente saudável. Mas este ponto que você pergunta especificamente não depende de nós. Nós vamos fazer o que for possível, mas é claro que um ambiente mais favorável é sempre melhor. Doutor, o ministro Alexandre de Moraes vai fazer uma reavaliação ao final desse prazo, desses 2 meses. Então, os doutores vão apresentar esse laudo indicando que há uma necessidade de dar continuidade a esse tratamento. O doutor Alexandre pode falar bem, mas é assim, você fala baseado em dados estatísticos, como o doutor Alexandre opera. Tantos casos e a grande maioria, quase a totalidade, melhorou dentro desse prazo. Mas sempre o tratamento é individualizado. Por causa da idade também, né, doutor? Também com o componente da idade, outras patologias associadas. Então, o que o doutor Alexandre e eu vamos fazer? Avaliação quase que diária nesse primeiro momento. Numa outra oportunidade, nós podemos falar com mais clareza para vocês e mais precisão. O que o Alexandre quiser acrescentar. Às vezes as pessoas perguntam, falam assim, Alexandre, você trata de ombro? Eu brinco sempre, a gente trata de pessoas, né? Pessoas com lesão no ombro. Então, assim, cada um tem o seu caminho de tratamento, então a gente tem que acompanhar bem de perto para a gente ver qual que é o melhor caminho, mais saudável para ele, com a recuperação dele. E aí os tratamentos eles estão pneumonia e agora essa questão do ombro ainda continua bronco, tratamento com remédio, tal, soma com esse de agora? Como é que tá Sim. isso? A data, na verdade, foi escolhida por segurança. Num primeiro momento, o doutor Alexandre até me pediu um tempo mais curto. Nós tivemos que negociar que ficasse bom para o tempo de recuperação da pneumonia e ele não corresse nenhum risco no centro cirúrgico ou no pós-operatório. E é o que houve. A cirurgia transcorreu de forma tranquila. O pós-operatório, nós fizemos imediatamente as medidas protetoras de tromboembolismo e infecção e a parte respiratória dele não comprometeu. Mas segue sim o tratamento, a finalização do tratamento do processo de pneumonia, que normalmente é lento, mas a fase aguda já passou, é o que nos deu segurança. Amém. Qual a nova previsão de voltar para cá? Fazer algum check-up? Tem alguma nova previsão ou não? A princípio, não. Aí é sempre a mesma coisa, dependendo da evolução e da necessidade. Se houver, retornemos a hora que for Nada necessário. marcado, então? Não tem nada programado. Doutora, a título de informação, a alta dele do hospital foi feita mais ou menos quando, que horário e que tipo de medicamento ele vai tomar agora e que tipo de tratamento, em que frequência, fisioterapia, só para detalhar mais. Tem um tratamento específico que o doutor Alexandre fez, ele vai descrever para vocês, é colocado um catéter intramuscular e com analgesia contínua, uma tecnologia muito interessante, muito moderna, que vai dar maior conforto para ele. O Alexandre pode explicar. É sabido que esse pós-operatório de ombro ele é muito doloroso, né? Então, assim, tem como protocolo os colegas anestesistas que trabalham com a gente nesse protocolo, a gente coloca um catéter, que nada mais é que um fiozinho na região cervical, que ele fica, na verdade, uma quantidade, uma concentração pequena de anestésico, ela fica jogando em cima do nervo da dor e a gente consegue um controle melhor da dor com esse anestésico contínuo do que inclusive com medicação oral.
né? Então assim, a gente evita que o paciente, né, tome anti-inflamatório, que tome excesso de medicação, e a gente consegue, na maioria das vezes, dar uma alta precoce para o paciente. Até por causa da quantidade de medicamento que ele já vem tomando com tantas cirurgias, né, doutor? Certíssimo. Mesmo porque os anti-inflamatórios não hormonais ou hormonais por via oral são extremamente agressivos para o trato digestivo, que é o nosso grande problema causador do soluço. Sim. Então nós temos que ter a proteção máxima no tubo digestivo, é o que a gente vem fazendo há meses. Inclusive o soluço diminuiu nos últimos meses. Sem dúvida nenhuma que esse sistema de analgesia é extremamente eficaz. Agora sobre o estado emocional dele, como é que ele ficou agora depois dessa leva dessa operação, a ida para casa? Eu vejo o presidente oscilando há algum tempo. Nessa internação, talvez pela analgesia, alguns medicamentos que nós tivemos que usar, ele ficou um pouco mais quieto, mas bastante tranquilo. E uma coisa muito importante, muito colaborativo. Tudo que a gente solicita, que pede para que seja feito no pós-operatório ou até antes, ele está fazendo. Inclusive na recuperação da pneumonia, para complementar para vocês, nós estávamos fazendo 6 vezes por semana as atividades físicas. Ele chegou aqui com quase 5 quilos a menos que a programação nossa agora foram 5 semanas depois daquela alta do dia 27 de março. Então ele está perdendo peso, doutor? 5 quilos a menos por dedicação dele. Doutor, da última vez se descobriu essa dor e esse problema no ombro porque ele passou por um check-up, porque ele não reclamava do ombro, né? Desta vez que ele veio agora, ele fez novos exames, apontou algum outro problema que posteriormente vai precisar ser tratado? Porque daquela vez, na verdade, foi o movimento que ele fez com o braço que nós suspeitamos. Aí fomos com precisão no ombro. Dessa vez ele fez, na chegada aqui na sexta-feira, ele chegou muito cedo, por volta de 6h20 da manhã, nós fizemos os exames básicos pré-operatórios, eletrocardiograma, raio-x do tórax e exames laboratoriais. E não percebemos nenhuma necessidade de exames mais complexos, porque a avaliação clínica que nós fizemos nesse período todo pós-alta, ele demonstrou uma evolução boa e bastante estável e assintomático no momento. Doutor, então está comprovado que a recuperação dele, né, diferente daquela que ele esteve aqui, voltou para a Polícia Federal, é melhor em casa do que no ambiente sem o acompanhamento da família, né, com a medicação correta e o cuidado necessário. Será, como eu falei, em linhas gerais para qualquer pessoa, o ambiente sem dúvida muda, a qualidade do alimento, a dedicação ao exercício, o aconchego da família, do lar, é muito importante, porque nós temos muitas doenças que podem piorar pelo sistema nervoso central. Então um ambiente, como eu chamei, humanamente saudável, sempre melhor. Doutor, qual a carga de medicação que ele tem? Quantos remédios? 7 remédios, mais? Como que vai ser a frequência da fisioterapia? Quantas vezes por semana? Quando a gente instala esse papel, né,